Toda expectativa dos nossos corações é que possamos, de alguma forma, tocar, ainda que seja as orlas das tuas vestes. Desejamos ardentemente que tua bendita presença e palavra sejam por nós reconhecidas. Realiza por tua graça algo em nossos corações durante esse tempo em que estaremos juntos nesse final de semana. Desejamos realmente receber o que o Senhor quer nos dar. Por isso, predispõe os nossos corações. Carecemos de ouvir-te, carecemos seguir-te. Por isso te suplicamos, ilumina a tua palavra, Senhor. Ilumina o nosso entendimento e desperta-nos em dias tão desafiadores nos quais vivemos. Nos confiamos às tuas mãos. Ó Senhor, cheio de graça e de verdade, ministra aos nossos corações. Assim oramos no teu precioso nome. Amém. Queridos irmãos, há sim, certamente, uma grande expectativa nos nossos corações para esses dias. Mais uma vez, pela graça, e somente pela graça do Senhor, nos reunimos para mais um encontro anual. Irmãos de tantas cidades diferentes, de todo o nosso país, como tem sido todos os anos. E sabemos que o Senhor não faz isso com outro propósito, senão que realmente nós sejamos de alguma forma perfurados pela sua palavra, constrangidos pela sua presença, já que temos uma consciência tão clara que estamos certamente vivendo os últimos tempos. Então que o Senhor glorifique seu nome nesse final de semana e fale aos nossos corações de uma forma pontual, pessoal e também coletiva. Assim esperamos diante dele. O tema foi previamente anunciado aos irmãos. Combatendo o bom combate. O texto que escolhemos no livro de Miqueias, esse verso que extraímos, ele contém o encargo central deste encontro. Nós iremos hoje usar toda essa primeira reunião para notas preliminares, importantes, básicas, fundamentos, para podermos seguir amanhã e no sábado pelas noites. Quando então, com a ajuda do Senhor, confiamos nele para isso, possamos liberar o encargo mais central do meu coração, no que concerne a minha participação, então a partir de amanhã e também na noite seguinte, a noite de sábado. Mas para que tenhamos uma localização adequada em qual seria esse encargo central que o Senhor depositou no meu coração, eu gostaria que nós tomássemos então todo esse primeiro tempo para notas preliminares que creio são de grande ajuda e importância para compreendermos qual seria a carga expressa nesse verso de Miqueias. Levantai-vos, colocai-vos de prontidão, deixem a apatia, a mornidão, quem sabe até mesmo o retrocesso, e andai, um estímulo para que sigamos, prossigamos, corramos a carreira que nos está proposta. E finalmente o versículo diz, não é aqui o vosso descanso. Então confiamos também no Senhor. Ele poderá nos ajudar um pouco mais num assunto tão delicado que deixaremos para os próximos dias. Hoje já tocaremos em algo a respeito dele, mas entraremos com mais detalhes nos outros dias. O assunto ligado à recompensa, ou a galardão, ou a herança. Um assunto tão explorado no Novo Testamento e tão mal compreendido muitas vezes. Sem dúvida é um assunto delicado, mas nós precisamos palmilhá-lo com atenção, com prudência, mas nós não podemos deixar de pisar nesse assunto tão fundamental. Eu creio e confio que o Senhor irá nos ajudar a entender por quê. Há algo sem dúvida que nós podemos experimentar hoje nas nossas vidas relacionais com o Senhor, que são de imenso valor para nós. O que seria de nós sem o gozo do Senhor, sem a comunhão do Senhor, sem a vida do Senhor? Quantas vezes ficamos imaginando, não é?
como as pessoas conseguem viver sem a vida de Cristo nelas. Nesse mundo apavorante, essa história trágica, não é? Como é possível? Na verdade, não é possível. Por isso nós vemos esse quadro negro que todos nós conhecemos muito bem. Realmente não é possível viver sem a vida do nosso Senhor Jesus. Mas, em vivendo essa vida, o que será que nos aguarda? Será que nós estamos aqui em uma tal condição que nos basta mantermos uma posição já alcançada? Ou será que realmente a Bíblia fala sobre algo a ser alcançado? E que não é alcançado simplesmente pela regeneração. Usando essa palavra simplesmente com muito cuidado, porque a regeneração é um maravilhoso milagre sobrenatural, único, de Deus operado na vida de todos nós. O novo nascimento. Mas será que isso basta para que nós alcancemos a plenitude da herança? A resposta que nós entendemos ter, basicamente na revelação clara do Novo Testamento, é não. Não basta. Todos os autores do Novo Testamento, uns mais enfaticamente por causa de sua carga principal, outros menos enfaticamente, eles abordam de uma forma ou de outra a ideia de que nós devemos correr uma carreira para algo. Então que o Senhor nos ajude a examinar um pouco desse algo. E principalmente sermos alentados, encorajados, desafiados, animados realmente, como, por exemplo, Paulo buscou fazer tantas vezes com Timóteo. Quando lemos suas epístolas, 1ª e 2ª para Timóteo, isso fica tão claro. Quando ele diz para Timóteo se esforçar, quando ele diz para Timóteo seguir a justiça, a fé, com os que invocam o Senhor, quando ele diz para Timóteo se exercitar pessoalmente na piedade, quando ele usa a expressão toma posse da vida eterna, uma expressão que parece estranha, quando nós não compreendemos esse assunto da herança vindoura. Como dizer para Timóteo tomar posse de algo que ele já tinha e que todos nós temos, a vida eterna em Cristo Jesus? Não seria uma redundância de palavras? Não seria até mesmo algo equivocado? Se você já possui um carro, um meio de locomoção, eu não posso dizer para você, compre um meio de locomoção, você está sem, não é? Timóteo já possui a vida eterna, é assim todos nós. Mas Paulo diz, toma posse da vida eterna. O que isso significa? Então, esse, entre tantos outros versículos, não podem ser compreendidos. Simplesmente não podem. Se nós não compreendermos que o Novo Testamento ensina sim, e ensina consistentemente, que nós devemos levantar e andar, porque não é aqui nosso descanso, e há uma clara herança prometida àqueles que perseverarem e forem fiéis. Num dos tempos que tivemos juntos em encontros passados, alguns devem se lembrar, nós tomamos como texto-chave Lucas capítulo 12. Não precisamos abrir hoje, apenas refrescando a memória dos irmãos. Você lembra que ali naquele capítulo de Lucas 12, quando o Senhor conta aquela parábola do servo vigilante, ele faz uma pergunta. Quando Pedro ouve aquelas palavras impressionantes, que fala daquele rei que volta das festas, e quando ele volta encontra os seus servos fiéis, que forem fiéis, então ele diz que ele mesmo, o Senhor, preparará para eles um lugar à mesa. Então ele inicia no verso 36 de Lucas 12 assim, cingidos estejam os vossos corpos. Veja o que o Senhor está dizendo. E acesas estejam as vossas candeias. E sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor. Então, o contexto daquela parábola, a base daquela parábola é a fidelidade. Então ele vai dizer que esse rei que volta das suas bodas e encontra os servos fiéis, ele mesmo preparará para eles lugar à mesa. Veja o que o Senhor está dizendo, que figura maravilhosa. E diz que ele, o próprio Senhor, se cingirá e lhes servirá. E algumas vezes já temos dito aos irmãos, o trono celestial não mudou o caráter do nosso Senhor Jesus.
Nós o adoramos como Senhor dos senhores, e isso é o que Ele é, sempre adoraremos assim, mas nunca nos esqueçamos. Ele é o servo dos servos.